Elisa sempre soubera que a vida na pequena cidade do interior não lhe oferecia muitas opções. Aos olhos dela, o horizonte parecia estreito, limitado pelas pequenas ruas de terra e pelas promessas de um futuro que já parecia prescrito. Mas quando o ônibus a trouxe para São Paulo, a cidade pulsante e caótica, ela sentiu que estava finalmente diante da sua grande oportunidade. A capital, com seus prédios altos e luzes ofuscantes, era a chance que ela tanto sonhara. Elisa sempre fora uma jovem determinada, com a cabeça cheia de sonhos e um coração repleto de esperança. Mas logo percebeu que a cidade não era tão generosa quanto ela imaginava. A ideia de sucesso em São Paulo, tão alardeada em filmes e livros, era uma realidade muito distante para quem, como ela, havia chegado com apenas uma mochila nas costas e uma vontade imensa de conquistar o mundo. Vivia em uma área periférica da cidade, onde o transporte público era imprevisível e as ruas, mal pavimentadas. A região, apesar de ser vibrante e cheia de vida, trazia consigo os desafios de quem vive à margem, longe do brilho e das oportunidades que o centro da cidade poderia oferecer. Mas Elisa não se deixava abater. Tinha um objetivo claro: concluir o curso de Direito, a única coisa que ela acreditava ser capaz de abrir as portas do futuro. Graças a uma bolsa integral, ela havia conseguido ingressar na faculdade, mas a estrada até ali estava longe de ser tranquila. Durante o dia, Elisa se dedicava aos estudos, mergulhada em pilhas de livros e apostilas. Mas à noite, quando a cidade se iluminava em neon, ela vestia seu uniforme de garçonete e tomava o transporte lotado até o luxuoso hotel onde trabalhava. Era uma rotina exaustiva, mas ela nunca reclamava. O trabalho no hotel era duro, sempre exigindo sorrisos, gentileza e paciência, qualidades que Elisa cultivava com precisão, apesar do cansaço constante. Ela sabia que precisava do dinheiro para pagar suas contas e também para garantir que seu sonho de ser advogada não fosse interrompido. O contraste entre sua realidade no hotel e a vida das pessoas que ali se hospedavam não era algo que ela ignorava. Enquanto carregava bandejas de pratos sofisticados e servia vinhos caros a executivos e turistas, Elisa observava, com um misto de curiosidade e incredulidade, o comportamento daquelas pessoas que, aparentemente, não tinham preocupações. Eles se sentavam em mesas de mármore, saboreando refeições requintadas, enquanto ela corria de um lado para o outro, sempre com o peso do trabalho nas costas. Ela pensava em como a vida deles parecia tão distante da sua, mas também se perguntava como seria viver daquela forma, sem a constante necessidade de lutar pela sobrevivência. Algumas noites, enquanto lavava os pratos no final do expediente, Elisa se pegava sonhando com um futuro melhor. Pensava em como seria sua vida quando finalmente conseguisse o diploma de direito e arranjasse um bom emprego. Seu maior desejo era poder usar seus conhecimentos para ajudar pessoas como ela, pessoas que não tinham acesso às mesmas oportunidades, mas que, como ela, lutavam todos os dias por um pedaço de dignidade. Ela sabia que não seria fácil. Sabia que, muitas vezes, o caminho da superação era árduo e solitário. Mas sua fé na educação e no próprio esforço a mantinham firme. O salário de garçonete não era suficiente para cobrir todas as suas despesas, mas Elisa conseguia se virar. Para economizar, dividia o pequeno apartamento com outras duas meninas da faculdade, também estudantes, também de origens humildes. Era um lugar apertado, com o cheiro de comida sempre presente e o som da cidade invadindo as janelas. Mas, para Elisa, aquele era seu refúgio. Ali, ela conseguia estudar e descansar, ao menos por algumas horas, antes de mais um dia de trabalho. Às vezes, ela se questionava sobre o quanto seus esforços valiam a pena. A vida em São Paulo parecia ser uma montanha-russa de emoções. Havia dias em que ela se sentia imbatível, quando as aulas de direito a faziam acreditar que, sim, ela estava no caminho certo. Mas também havia os dias em que tudo parecia demais. O cansaço, a pressão, as dificuldades financeiras, e tudo isso a fazia duvidar, nem que fosse por um breve momento, se seu esforço valia a pena. Uma dessas noites, depois de um longo turno no hotel, Elisa se viu esperando o ônibus no ponto de sempre. Era tarde, e o vento gelado cortava sua pele. Ela olhou para o céu, admirando as estrelas que, mesmo na imensidão da cidade, conseguiam se mostrar. Ali, naquele momento de solidão, Elisa sentiu uma mistura de angústia e esperança. Sabia que o que ela fazia era difícil, mas também sabia que não poderia voltar atrás. Não para uma garota como ela, que havia chegado de longe, com o coração cheio de sonhos. E, como se o destino quisesse enviar um sinal, o ônibus chegou, lotado, como sempre. Elisa se acomodou como pôde, e foi nesse momento que seu olhar cruzou com o de um homem que estava ao seu lado. Ele era jovem,
provavelmente um turista, com um sorriso que transbordava simpatia. Seu nome era Lucas. Você está bem? Ele perguntou, notando o cansaço estampado no rosto de Elisa. Ela sorriu timidamente, hesitando por um momento antes de responder. Sim, e só cansada. Mas é a vida, né? Lucas assentiu com um olhar compreensivo. Eu entendo. Eu também já passei por isso. Às vezes, parece que a gente está fazendo tudo sozinho, mas, na verdade, não estamos. As palavras de Lucas ficaram com Elisa por muito tempo. Aquela conversa simples, naquele momento comum, parecia ter um peso inesperado. Ela não sabia ao certo o que ele quis dizer com aquilo, mas, de alguma forma, sentiu que suas palavras eram um alento, um lembrete de que, embora a luta fosse difícil, não estava sozinha. E, por mais que a vida em São Paulo fosse dura e implacável, algo dentro dela dizia que não seria ali, no meio de tanta dificuldade, que seus sonhos se apagariam. Não, ela sabia que, por mais cansada que estivesse, ela ainda tinha forças para continuar. E, quem sabe, aquele encontro, com aquele simples sorriso e palavras ditas no momento certo, fosse o início de algo novo. Algo que ela nem imaginava que poderia acontecer. Após mais um longo dia de trabalho no hotel, Elisa estava exausta. As horas se arrastavam de maneira implacável, como se o relógio se tornasse um inimigo imortal que se recusava a conceder-lhe uma pausa. Suas pernas doíam, seus olhos se fechavam lentamente, e seu corpo, como sempre, implorava por descanso. Mas a rotina não dava trégua. Ela precisava estudar, precisava passar no próximo exame da faculdade, precisava seguir em frente. Os compromissos não podiam ser adiados, e a pressão só aumentava. Ela pegou o ônibus lotado novamente, sentindo o cansaço se acumular em cada parada. O som da cidade parecia um ruído distante e abafado em sua mente, que estava focada em como poderia equilibrar mais uma noite de estudo com a necessidade de descansar. Seu apartamento pequeno parecia ser um refúgio bem-vindo, mas o pensamento de mais uma longa noite de leitura e anotações a aguardava. Quando finalmente desceu do ônibus, o vento frio cortou sua pele, como sempre fazia naquelas noites de outono em São Paulo. A pressa das ruas estava em seu auge, e Elisa, como tantas outras pessoas, apressava-se para chegar logo em casa. A cidade, com seus sons de buzinas e passos apressados, parecia engolir as pessoas em sua imensidão. Precisava caminhar rapidamente para não perder a última parte da noite e garantir que conseguisse estudar. Na esquina de sua rua, enquanto se apressava, uma figura inesperada surgiu em sua frente. Elisa não teve tempo de desviar. O choque foi imediato. Seus corpos se esbarraram com força, e a mochila de Elisa escorregou de seus ombros, caindo no chão com um estrondo que fez o conteúdo se espalhar pela calçada. Desculpa. Eu não vi. Elisa disse, apanhando as folhas de seu trabalho espalhadas ao redor de seus pés. Ela tentava se recompor, mas o nervosismo e a vergonha eram palpáveis. O trabalho estava uma bagunça, de anotações rabiscadas, referências que ela não conseguirá terminar de escrever, todas jogadas no chão, como um reflexo de sua própria vida, tão cheia de pressa e desequilíbrio. Aquele não era um tipo de incidente que ela costumava viver. Em sua rotina frenética, Elisa sempre tentava manter o controle. Mas naquela noite, o cansaço e a sobrecarga de responsabilidades a haviam pegado de surpresa. Ela se ajoelhou rapidamente para juntar suas folhas, tentando esconder o desconforto e a frustração que surgiam. Desculpe-me, deixe-me ajudar, disse uma voz grave, e Elisa levantou os olhos, notando que a pessoa que havia esbarrado nela estava se abaixando para ajudá-la. Quando os olhares se cruzaram, ela foi tomada por uma sensação desconfortável, uma espécie de apreensão. O homem que estava diante dela não era alguém comum. Ele tinha uma postura elegante e uma expressão séria, mas havia algo nela que lhe parecia familiar. Seus cabelos escuros, bem cortados, e seu terno impecável se destacavam no meio da confusão urbana. Ele era alto e parecia ter uma presença imponente, algo que imediatamente o tornava alguém de destaque. Elisa, ainda um pouco atordoada, tentou recolher as folhas mais rapidamente, mas o homem pegou algumas delas primeiro. Quando seus dedos tocaram as de Elisa, ela não pôde deixar de notar a suavidade e firmeza de seu aperto, a forma como ele parecia tão à vontade no caos da situação. Como se, de alguma forma, ele estivesse acostumado a estar em controle. Está tudo bem.
Eu fiz a bagunça, Elisa disse, tentando se recompor, sem saber muito bem o que mais dizer. Não, não se preocupe, ele respondeu com um sorriso breve, mas acolhedor. Eu realmente não estava prestando atenção. Elisa, ainda um pouco embaraçada, olhou para o homem que agora se levantava com as folhas nas mãos. Ela pensou em como ele parecia tão distante da sua realidade. Ele estava ali, diante dela, aparentemente tão calmo e sereno, enquanto ela se sentia perdida no turbilhão da vida. Talvez, o que mais a incomodava naquele momento não fosse o próprio acidente, mas o contraste entre as duas vidas. Ele, provavelmente, era alguém de sucesso, com recursos, conexões e um futuro seguro. E ela, uma jovem que estava tentando se equilibrar entre seu trabalho cansativo e a luta pelo diploma de direito, carregando consigo a ansiedade do futuro incerto. Eu sou Henrique, o homem disse, finalmente quebrando o silêncio, estendendo a mão para ela. Henrique Monteiro. Elisa ficou surpresa com o nome. Ela conhecia bem o sobrenome, embora de forma indireta. Henrique Monteiro era sócio de um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, especializado em direito corporativo e processos de grande porte. Era um nome que circulava nas revistas, nas rodas de conversa dos mais influentes da cidade. Ela sabia que o nome Monteiro estava atrelado a um dos maiores impérios jurídicos do Brasil, e o homem diante dela parecia ser a personificação disso. Elisa, ela respondeu, apertando a mão dele, ainda tentando assimilar o encontro. Prazer em conhecê-lo. Eles trocaram mais algumas palavras enquanto Elisa recolhia o restante das folhas. Não sabia, e o que Henrique também não parecia querer revelar, era que aquele momento inesperado mudaria a trajetória de sua vida de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Henrique a observava com uma curiosidade sutil. Havia algo nela que lhe chamava a atenção. Não era só a sua educação e sua forma de falar, mas também uma espécie de brilho nos olhos que parecia indicar que, por mais difícil que fosse a sua jornada, ela tinha um destino próprio, algo que ele não conseguia identificar, mas que o atraía. Ele sabia que aquela não era uma simples coincidência. Você está indo para casa agora? Ele perguntou, tentando iniciar uma conversa mais descontraída. Sim, eu estava voltando do trabalho, Elisa respondeu, tentando parecer tranquila, mas sentindo um pouco de desconforto ao saber quem ele era. Estou indo estudar, na verdade. Tenho uma faculdade para terminar. Direito? Henrique perguntou, fazendo Elisa se surpreender. Sim. Direito, ela confirmou, um pouco desconcertada com a maneira como ele parecia saber tanto sobre ela sem sequer ter mencionado o que fazia. Henrique sorriu novamente, e Elisa não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável, como se estivesse sendo observada. No entanto, havia algo em seu sorriso, algo em seu olhar, que a fazia sentir que ele estava genuinamente interessado. Eu também sou advogado, ele disse, com um brilho nos olhos. E, se precisar de alguma ajuda ou conselho, estarei por aqui. Elisa não sabia o que pensar. Ela estava diante de alguém que poderia, em teoria, ajudá-la a alcançar seus sonhos. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o mundo em que Henrique vivia era distante do seu. Eles eram de mundos tão diferentes, e ela não queria ser vista como alguém que estava buscando algo de alguém como ele. Obrigada, mas não sei se. Elisa começou, mas foi interrompida por Henrique, que parecia genuinamente interessado. Não se preocupe, Elisa. Às vezes, o destino nos coloca em situações estranhas, mas sempre podemos aprender algo. Eu realmente espero que você consiga seguir seus objetivos. São pessoas como você que, no fim das contas, fazem a diferença. Elisa o observou por um momento, sentindo um misto de surpresa e incerteza. Ela não sabia ao certo o que ele queria dizer com aquilo, mas algo em suas palavras a fez se sentir mais esperançosa. Henrique Monteiro,
o renomado advogado, era mais do que apenas uma figura pública imponente. Ele era alguém que poderia ser uma chave para um futuro diferente, um futuro que Elisa nunca imaginara ser possível. Mas, por enquanto, ela guardava suas dúvidas. O que ele realmente queria dela? E o que, afinal, aquele encontro significava? O dia seguinte começou como qualquer outro para Elisa. Ela acordou cedo, um pouco cansada, mas com a sensação de que algo novo poderia acontecer. A rotina não dava tréguas, e ela logo se viu enfrentando o fluxo acelerado de sua vida. O trabalho no hotel estava mais movimentado do que o habitual, e o constante vai e vem de hóspedes exigia toda a sua atenção. Elisa, no entanto, estava com a mente um pouco mais distante. Seus pensamentos estavam focados em uma única coisa, na entrevista de estágio que ela tinha pela frente. Era difícil manter a concentração no trabalho quando, lá no fundo, ela sentia a ansiedade tomando conta. Desde que se candidatou para a vaga de estágio em um escritório de advocacia, Elisa havia ficado obcecada pela ideia de conseguir aquela oportunidade. O estágio seria crucial para sua formação. Seria a chance de aprender com os melhores, de finalmente sair da pequena bolha em que estava, e mais importante ainda, era a possibilidade de começar a trilhar um caminho mais sólido em sua carreira. Que aquela entrevista poderia ser o ponto de virada que tanto esperava. Durante o turno, seu celular tocou. Elisa, como sempre, olhou rapidamente para o número desconhecido e, sentindo um misto de excitação e apreensão, procurou um canto tranquilo para atender a ligação. Era difícil encontrar privacidade em meio ao caos do restaurante, mas ela fez o possível para se afastar de sua estação de trabalho, caminhando até a área de descanso dos funcionários. Alô? Ela disse, sua voz tentando disfarçar a tensão. Alô, é a Elisa? A voz do outro lado era firme e cordial. Aqui é o Felipe, da Monteiro e Carvalho Advogados. Fico feliz em informar que você foi selecionada para a próxima fase do processo seletivo para a vaga de estágio. Queremos te convidar para uma entrevista amanhã, às 14 horas. Pode confirmar? Elisa ficou em silêncio por um instante, processando as palavras. Ela havia conseguido. O alívio envolveu de imediato, e uma onda de felicidade tomou conta dela. Sim, claro. Eu estarei lá, muito obrigada pela oportunidade. Ótimo, então nos vemos amanhã, respondeu Felipe, e a ligação foi encerrada. Com o coração acelerado e o sorriso no rosto, Elisa voltou ao seu posto de trabalho. Aquele telefonema era a luz no fim do túnel que ela tanto esperava. Sentia-se mais próxima de seu sonho, mas sabia que não poderia perder o foco. A entrevista seria a próxima prova, e ela precisava estar preparada. O resto do expediente passou rápido, como se o tempo estivesse acelerado em sua cabeça. Ela mal conseguia esperar para que o dia terminasse e pudesse se preparar para a entrevista. À noite, depois de mais um dia cansativo, Elisa se jogou nos estudos por um tempo, revisando tudo o que achava necessário. Quando finalmente se deitou, seus pensamentos estavam longe. Ela imaginava como seria a entrevista, o que precisaria dizer, e como o escritório de advocacia a receberia. Mas também não conseguia esquecer o encontro com Henrique, o advogado renomado que ela havia esbarrado na rua. Era estranho pensar nele de novo, mas havia algo sobre aquele homem que a fazia se sentir desconfortavelmente intrigada. No dia seguinte, Elisa acordou cedo. O nervosismo a acompanhava enquanto ela se arrumava para a entrevista. A primeira impressão era crucial, e ela queria estar impecável. Colocou um vestido simples, mas elegante, e se fez o máximo possível para parecer confiante, apesar de toda a ansiedade. No caminho até o escritório, o coração batia rápido, como se cada batida fosse um lembrete de que aquela era uma oportunidade única. Ao chegar ao Monteiro e Carvalho Advogados, Elisa ficou impressionada com a fachada imponente do prédio. Não era qualquer lugar e aquele escritório exalava sucesso e poder. O local era o centro de tudo o que ela aspirava alcançar.
Após a recepção, foi encaminhada para uma sala de entrevistas que parecia mais uma sala de audiências do que um simples ambiente corporativo. O tempo passou rápido durante a conversa com os recrutadores, que fizeram perguntas técnicas, avaliaram seu conhecimento e a testaram com algumas questões de lógica. Elisa estava nervosa, mas procurava manter a calma, respondendo com o melhor de sua capacidade. A sensação de estar ali, naquele ambiente de prestígio, a fazia se sentir viva de uma maneira que nunca experimentara antes. Quando a entrevista chegou ao fim, ela se sentiu aliviada, mas também com um gosto amargo de incerteza. A espera pela resposta seria um teste de paciência. Enquanto caminhava para a porta, foi então que viu uma figura familiar. Henrique estava ali, em uma das salas ao lado, conversando com um colega. Ele levantou a cabeça quando ouviu o som da porta se abrindo e, ao ver Elisa, um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Ele caminhou até ela, um pouco surpreso, mas claramente contente com o encontro inesperado. Elisa? Que coincidência, disse ele, com sua voz calma e autoritária. Não sabia que você também estava aqui. Ela ficou momentaneamente sem palavras, surpresa por encontrá-lo naquele lugar. Eu vim para a entrevista, ela respondeu, tentando esconder sua surpresa. Eu sou candidata a um estágio aqui. Eu sei, respondeu ele, sorrindo de forma enigmática. Eu sou sócio aqui, lembra? Então, posso dizer que estou muito feliz em saber que você está concorrendo a uma vaga. Elisa ficou em choque por um segundo. Não só ele era alguém influente no escritório, mas estava ali, na mesma sala, observando-a. O que aquilo significava? Ela não sabia, mas também não podia negar que aquele encontro a deixou curiosa. O destino, de alguma forma, parecia estar criando uma conexão entre os dois. Então, boa sorte, Elisa, disse Henrique, com um brilho nos olhos. Eu espero que você consiga o estágio. Você tem potencial. Elisa sorriu nervosamente. Obrigada, Henrique. Espero que sim. Henrique a observou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Eu estarei por aqui por um tempo. E se precisar de alguma orientação, você sabe onde me encontrar. Algo na maneira como ele disse isso fez Elisa se sentir um pouco desconcertada, mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança acendeu dentro dela. Havia algo mais ali, algo que ela não podia identificar, mas que ela sentia intensamente. Após o encontro, Elisa sentiu seu coração bater mais rápido. Era difícil ignorar a química crescente entre ela e Henrique, um homem que parecia ser muito mais do que o simples advogado que cruzara seu caminho naquela noite. Havia algo intrigante, algo magnético em sua presença. Ela não sabia onde isso levaria, mas uma coisa era certa, algo dentro dela estava começando a mudar. Nos dias que se seguiram à entrevista, Elisa não conseguia parar de pensar em Henrique. Ela tentava se concentrar nos estudos e no trabalho, mas ele estava constantemente em sua mente, como uma presença que, sem pedir permissão, tomava conta de seus pensamentos. Não era apenas a surpresa de encontrá-lo no escritório, mas algo em sua maneira de agir, em sua fala calma e em seus olhos, que a deixava inquieta. Ele parecia ser mais do que apenas um advogado de sucesso. Havia algo nele que Elisa não conseguia entender, mas que a atraía de uma maneira inexplicável. A notícia sobre o estágio chegou poucos dias depois da entrevista. Elisa estava no trabalho, atendendo a um cliente que precisava de algo rápido, quando seu celular vibrou. Ela olhou para a tela e, ao ver o número do escritório, seu coração quase saltou pela boca. Desculpando-se rapidamente com o cliente, ela correu até um canto mais tranquilo, afastada da movimentação do hotel. Alô? Sua voz estava trêmula, mas ela fez o máximo para manter a calma. Elisa, é o Felipe, da Monteiro e Carvalho Advogados. Estamos felizes em informar que você foi selecionada para a vaga de estágio. A voz de Felipe soou calorosa, mas objetiva. Gostaríamos de dar boas-vindas ao time. Elisa quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Finalmente, ela havia conquistado a tão sonhada oportunidade de começar sua carreira no direito, e a sensação de vitória foi avassaladora. Muito obrigada. Eu não sei nem o que dizer. Ela disse, sua voz cheia de gratidão.
Estou muito feliz. Antes de que você será uma excelente adição à nossa equipe, disse Felipe, e a conversa se encerrou com mais algumas instruções práticas. Ao desligar, Elisa olhou para o céu, como se estivesse tentando encontrar algo para agradecer. Ela sentia que, finalmente, as coisas estavam começando a dar certo. Depois de tantos sacrifícios e noites sem dormir, o estágio no escritório de advocacia de prestígio poderia ser a chave para uma nova fase de sua vida. Mas, mesmo com essa felicidade, algo em seu coração a inquietava. Henrique. Ela não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Na manhã seguinte, Elisa estava animada e nervosa ao mesmo tempo. Era seu primeiro dia no escritório, e, apesar da alegria de ter sido escolhida, ela sabia que aquele era um ambiente onde tudo aconteceria rapidamente. Ela precisava se mostrar à altura da oportunidade. Seu coração ainda batia mais rápido a cada passo que dava em direção ao prédio imponente de Monteiro e Carvalho. O que a esperava ali? Ela não sabia ao certo, mas estava decidida a se entregar ao momento. Ao entrar no escritório, a sensação era avassaladora. O luxo e a sofisticação estavam em cada detalhe do ambiente. Tudo, desde o design das salas até a cordialidade das pessoas que trabalhavam lá, indicava que ela estava em um lugar de poder e influência. Elisa foi recebida por Felipe, o recrutador que a havia escolhido para a vaga, e ele a conduziu para a área onde passaria seu primeiro dia. Ela foi apresentada aos colegas e logo começou a se acostumar com o ritmo acelerado do escritório. Mas, como se o destino a quisesse dar uma lição de acaso, durante o almoço, ela deu de cara com Henrique, mais uma vez. Ele estava no refeitório, conversando com um grupo de colegas, quando, ao perceber sua presença, seus olhos se encontraram instantaneamente. Henrique estava diferente do que ela lembrava, mais relaxado, sem o peso do formalismo do escritório. Ele sorriu ao vê-la, e Elisa, apesar da surpresa, não pôde deixar de sorrir também. Elisa. Que bom ver você por aqui, Henrique disse, com um tom amigável e genuíno. Eu sabia que você começaria hoje, mas não imaginava te encontrar tão cedo. Como está sendo o seu primeiro dia? Elisa sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo ao ouvir o tom familiar em sua voz. Ela respirou fundo, tentando se manter profissional. Está sendo ótimo até agora, muito agitado, mas estou tentando me adaptar. Sim, esse é o ritmo do escritório, ele disse com um sorriso. Mas com o tempo você se acostuma. Todos nós passamos por isso. Aliás, se precisar de ajuda ou dicas, não hesite em me procurar. Havia algo no jeito de Henrique que deixava Elisa desconcertada. Ele parecia tão à vontade naquele ambiente de poder, como se estivesse em casa, enquanto ela ainda lutava para se ajustar à intensidade de tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia querer lhe oferecer algo que ninguém mais ali parecia disposto a fazer, apoio genuíno. Obrigada, Henrique. Eu vou lembrar disso, Elisa respondeu, sem saber exatamente o que ele queria dizer com aquelas palavras. Nos dias seguintes, Elisa começou a se acostumar com a rotina do escritório. Era difícil no começo, claro, mas ela estava determinada a provar seu valor. Ela passou horas organizando documentos, auxiliando advogados em pesquisas jurídicas e participando de reuniões nas quais sentia que, mesmo sem falar muito, estava aprendendo mais do que em meses de faculdade. Cada tarefa, por mais simples que fosse, parecia uma nova lição. Henrique, sempre que o via, mantinha uma postura gentil, mas ao mesmo tempo um tanto distante. No entanto, as conversas entre eles começaram a se tornar mais frequentes, principalmente quando estavam sozinhos. Por sua mesa e, sempre com um sorriso, perguntava como ela estava indo. Elisa se sentia reconhecida e, de certa forma, acolhida naquele ambiente tão competitivo. Ela começava a confiar nele, a ver nele mais do que um simples mentor e mais algo que ela não sabia exatamente como nomear. Uma tarde, quando Elisa estava revisando alguns documentos em sua mesa, Henrique se aproximou, aparentemente sem pressa. Ele se encostou na mesa dela, e, ao contrário de muitas vezes, seus olhos estavam mais suaves, como se ele estivesse procurando algo nela. Elisa levantou os olhos, sentindo o familiar nervosismo crescer dentro dela. Você está indo muito bem, Elisa, ele disse, com um tom de aprovação. Você tem muito potencial. Obrigada, Henrique. Estou me esforçando ao máximo.
Eu percebo, ele respondeu, a voz mais baixa agora. E, para ser honesto, eu vejo em você algo diferente das outras pessoas aqui. Você tem uma paixão verdadeira pelo direito. E é isso que vai te levar longe. Aquelas palavras, ditas com tanto cuidado e sinceridade, fizeram o coração de Elisa bater mais rápido. Ela sentiu que algo estava mudando entre os dois, algo mais do que uma relação profissional. A química entre ela e Henrique estava se tornando algo palpável, e ela sabia que não poderia ignorar isso por muito tempo. Enquanto ele se afastava, ela ficou ali, pensativa. O que estava acontecendo? Ela estava se apaixonando? Mas, mais importante ainda, ele parecia estar começando a se aproximar dela de uma maneira que ultrapassava o simples respeito profissional. A história estava prestes a entrar em um novo capítulo, onde os sentimentos de ambos começariam a tomar forma, e o destino, como sempre, guiaria os dois para um caminho que nem eles poderiam prever. O tempo passou rapidamente, e Elisa se adaptou ao ritmo acelerado do escritório de advocacia. Cada dia era uma oportunidade de aprender mais, de crescer, e ela sentia que estava finalmente no caminho certo. No entanto, o que ela não esperava era que, ao lado dessa ascensão profissional, um outro tipo de crescimento estivesse acontecendo, um mais pessoal e, de certa forma, muito mais complicado. Sua relação com Henrique, que começou de forma tão sutil e, a princípio, profissional, estava se transformando em algo mais intenso. As trocas de olhares, as conversas casuais durante o expediente e os momentos que ela passava com ele começaram a ser mais frequentes. Elisa, que sempre se manteve reservada, começou a se abrir mais para ele, a confiar em Henrique de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Henrique, por sua vez, parecia perceber essa mudança, e, ao invés de afastar-se, se aproximava mais, oferecendo apoio, conselhos e, muitas vezes, sorrisos gentis que faziam seu coração bater mais rápido. Tudo parecia perfeito, mas Elisa sabia que o amor entre ela e Henrique não seria simples. Ela, uma jovem com um passado difícil, cheia de inseguranças e com a responsabilidade de se manter focada em seu futuro, não conseguia deixar de questionar se uma relação com alguém tão importante e estabelecido como ele poderia dar certo. Henrique, apesar de ser sócio em um dos maiores escritórios de advocacia da cidade, parecia ser alguém que, ao contrário dela, tinha um futuro já definido e moldado. Ele era bem-sucedido, experiente e, ao que parecia, com muitas opções. Elisa se perguntava se ele realmente a via como algo mais do que uma colega de trabalho. Talvez ele fosse apenas um mentor, alguém que estava simplesmente tentando ajudá-la a alcançar seus objetivos. Em uma tarde de sexta-feira, a dúvida que Elisa guardava dentro de si há semanas se tornou impossível de ignorar. Após um longo dia de trabalho, Henrique a chamou para uma conversa na sala de reuniões. O escritório estava mais vazio do que o normal, e a tensão entre eles era palpável. Elisa entrou na sala, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Você parece pensativa, disse Henrique, com um olhar atento e gentil, que já havia se tornado familiar para ela. Tudo bem. Elisa se sentou, tentando controlar a ansiedade. Sim, só estava pensando em algumas coisas. Quer conversar sobre isso? Ele se aproximou, deixando claro que estava disposto a ouvir. Você sabe que pode contar comigo. Havia algo mais naqueles olhos de Henrique, algo que Elisa nunca tinha percebido antes. Ele não estava apenas sendo gentil ou oferecendo conselhos profissionais. Ele estava genuinamente preocupado com ela, e isso a fez se sentir vulnerável. Eu só não sei o que esperar disso tudo, Henrique, Elisa começou, a voz baixa, mas firme. Eu não sei se estou me deixando levar por algo que não faz sentido. E você é alguém importante, alguém que tem uma vida, e bem, mais estável do que a minha. Eu sou só uma estagiária tentando dar o meu melhor aqui, e às vezes eu me sinto, pequena. Henrique ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras dela. Então, ele deu um passo em direção a ela, com uma suavidade que Elisa não esperava. Elisa, o que você está dizendo não faz sentido para mim. Não é sobre o que você tem ou o que eu tenho. Eu te vejo por quem você é. Você é uma pessoa incrível, inteligente e cheia de coragem, e é por isso que está aqui.
Você já superou mais desafios do que a maioria das pessoas que conheço. E isso é o que me atrai em você. Elisa olhou para ele, surpresa, sentindo uma mistura de alívio e medo. Henrique. Ele deu um passo mais próximo, seus olhos intensos, mais calorosos. Eu me apaixonei por você, Elisa. Desde o momento em que te vi na rua, sabia que havia algo especial em você. Não é só o seu potencial como profissional. É quem você é. E eu quero estar ao seu lado, se você também quiser. As palavras dele fizeram o mundo de Elisa parecer parar por um instante. Ela sentiu uma explosão de sentimentos dentro de si, surpresa, felicidade, medo. Mas, acima de tudo, ela sentiu algo que ela não sabia que estava esperando, uma sensação de que, finalmente, ela não precisava mais lutar sozinha. Elisa, você não está sozinha nesse caminho, Henrique continuou, sua voz agora mais suave. Eu sei que podemos construir algo juntos, se você me der a chance. Elisa olhou para ele por um longo momento, as palavras que ela não conseguia encontrar finalmente surgindo. Eu também me apaixonei por você, Henrique. Eu não sabia que podia ser assim. Eu sempre pensei que minhas dificuldades me impediriam de ser feliz, mas você me mostrou que eu posso querer mais. Eu posso querer ser feliz. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o ambiente cheio de uma energia palpável e genuína. E então, sem palavras, Henrique envolveu em um abraço, e Elisa sentiu que, finalmente, tudo estava se encaixando. Ela estava sendo reconhecida e amada por quem realmente era, e, mais importante, ela estava deixando de lado o medo que a impedia de ser feliz. O relacionamento deles cresceu de maneira natural e fluida. No trabalho, Elisa continuou se destacando, sendo promovida para posições mais desafiadoras e aprendendo mais a cada dia. Ela e Henrique enfrentaram juntos os desafios da vida profissional, sempre apoiando um ao outro. Fora do trabalho, a relação deles floresceu, e os momentos de descontração e cumplicidade se tornaram cada vez mais frequentes. O que começou com um simples encontro acidental na rua se transformou em um amor verdadeiro e transformador. Elisa finalmente encontrou o equilíbrio entre seus sonhos profissionais e sua vida pessoal, e Henrique, com seu apoio e amor incondicional, mostrou-lhe que o sucesso não é medido apenas pelas vitórias externas, mas também pela felicidade que podemos encontrar ao lado das pessoas que amamos. O final feliz de Elisa e Henrique não foi apenas uma conquista no trabalho, mas uma vitória no amor, onde dois mundos diferentes se encontraram e se tornaram um só. Eles, agora, não apenas compartilhavam o mesmo espaço profissional, mas também um futuro cheio de possibilidades. E, juntos, estavam prontos para escrever um novo capítulo de suas vidas, mais forte e mais unidos do que nunca.